Bondade de sentar-se. Amados filhos e filhas da Santa Igreja, os que nos acompanham também pela Rádio Bom Jesus, pela internet, uma saudação especial aos familiares Dona Helena Chagas, também os familiares dos aniversariantes que aqui estão, os demais aniversariantes também que estão entre os fiéis. Nós não pronunciamos o nome, mas que temos a intenção de rezar nesta Santa Missa. Convido a todos a pegar o número 7, São Paulo aos Gálatas, acompanhando, ou continuando, melhor dizendo, o pensamento do domingo passado, e seguindo o mesmo trecho um pouquinho mais adiante, já no finalzinho da carta, no final da carta aos Gálatas, São Paulo nos dá algumas exortações. Gostaria de marcar nessa nossa meditação, nesse domingo, 3 palavras, 3 frases. A primeira: tende cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. A segunda: não nos cansemos de fazer o bem. E a terceira do Evangelho: não chores. Tem cuidado de ti mesmo, não nos cansemos de fazer o bem, não chores. Meus prezados irmãos, São Paulo, terminando a sua carta e continuando o pensamento, como eu disse, da semana passada, ele nos diz assim, falando que nós devemos agir pelo Espírito. Se lembram, na semana passada, São Paulo nos disse, enumerava as obras da carne e as obras do Espírito. Portanto, as obras do Espírito são as obras boas, os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a caridade, a afabilidade, bondade, humildade, etc. E as obras da carne são os pecados. E continuando esse pensamento, São Paulo vai dizer assim para nós: então, se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória. Nada de provocações, nada de invejas. E se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois animados pelo Espírito, outra tradução, vós que sois espirituais, admoestai-o em espírito de mansidão. Uma outra tradução, corrigi-o, aconselhai-o, exortai-o com doçura. Quando nós olhamos para o Papa Francisco, nosso querido Papa, gloriosamente reinante, nós vemos justamente esse espírito. Papa Francisco foi escolhido pelo Colégio de Cardeais, justamente numa situação da igreja em que a igreja é convidada a olhar para si mesma e, sobretudo, reformar a si mesma. A igreja ela é santa, é santíssima, mas nós, seres humanos, precisamos sempre de reforma. Nós somos pecadores, nós membros da igreja, e nós precisamos dessa reforma. Porque muitas vezes dentro de nós mesmos há muita coisa que precisa se converter ao Senhor, a Jesus. Ou seja, precisa ser evangelizado, catequizado, cristificado dentro de nós. Antigamente nós vemos na história da igreja as terras de missão, né? Hoje ainda existe, mas aqueles países, aqueles lugares que foram colonizados, em que se precisava de que houvesse alguém que falasse sobre Deus, de algum apóstolo naquele lugar, de algum missionário que fosse para essas terras, desse a sua vida e ali propagasse, espalhasse a mensagem do Evangelho, a semente do reino de Deus. E assim, para cada país, para cada continente, houveram apóstolos.
não só os 12 apóstolos, mas no decorrer dos 2000 anos a igreja sempre possuiu apóstolos, homens, mulheres, consagrados, consagradas, missionários, em que deixaram tudo, deixavam as suas universidades, os seus estudos, principalmente na Europa, e se lançavam nas terras de missão, para catequizar os índios, para evangelizar, para converter os povos. Assim, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o Beato José de Anchieta, apóstolo do Brasil. E cada nação, em cada país, em cada continente, houve alguém assim. Bom, hoje nós somos convidados pela igreja, principalmente pela última conferência episcopal latino-americana, em Aparecida, o Papa Bento XVI, ao vir ao Brasil, ele disse, olha, nós agora devemos ser, todo cristão precisa ser discípulo e missionário de Jesus. E o Papa, ao vir ao Brasil, agora na Jornada Mundial, há poucos dias atrás, ele falava isso para os jovens. O jovem tem que ser discípulo, missionário, evangelizador também do jovem. Isso é para todo mundo, isso é para todos nós, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, todo mundo, discípulos e missionários de Jesus. Mas principalmente, antes de nós sermos missionários para os outros, levarmos a palavra de Deus para o próximo, nós temos que ser missionários de nós mesmos. Não é necessário que a gente vá para outra cidade, para outro estado, para outro país, para outro continente, para a gente ser missionário. Nós temos que ser missionários dentro do nosso próprio coração, na nossa alma. Um padre dizia, no nosso coração, na nossa vida, existem vários continentes, várias regiões que precisam ser cristianizadas dentro de nós. Quem sabe os nossos pensamentos, eles precisam ser cristianizados. Ou seja, muitas vezes nós cristãos não estamos pensando como Cristo. Muitas vezes as nossas ações precisam ser transformadas de acordo com as ações de Jesus, com o querer, com a vontade de Deus. Na nossa vida, existem várias terras de missão. E nós precisamos ser esses missionários. Nos pensamentos, nas palavras, no trato para com o próximo, no trato dentro da própria família. São Paulo, na primeira leitura, vai falar isso, que a gente precisa ter caridade, tratar bem os outros, façamos bem os outros, mas principalmente os de nossa própria casa, os irmãos na fé. Portanto, nós temos que ter cuidado conosco mesmo. Primeira palavra. Tende cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. Então, sejamos missionários de nós mesmos. Precisamos sempre estar pensando, o que eu faço na minha vida que não está de acordo com a vontade de Deus? Seja por palavras, seja por obras, seja por pensamentos, por anseios, por desejos, enfim. Nós somos convidados a amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso ser. Segunda palavra, não nos cansemos de fazer o bem. Não basta que a gente seja bom no começo da nossa vida, não basta que a gente seja de Deus num período da nossa existência. É preciso ser de Deus sempre e até o fim. Aí que está o mais difícil. E muitas vezes nós, no decorrer da nossa existência, do nosso dia, nós caímos na rotina, e a nossa oração já não é tão bem feita, o nosso fervor diminui, a nossa caridade também diminui, e começam a nascer as ervas daninhas na nossa vida, os pecados. Quantas faltas! E as faltas muitas vezes, diz a imitação de Cristo, elas surgem por causa do desânimo na vida espiritual. Nós deixamos de rezar, abandonamos a oração, e começamos então a voltar ao homem velho. Aí começam a surgir as obras da carne, não os frutos do Espírito. São Paulo nos diz, não nos cansemos de fazer o bem.
Um pouquinho antes, São Paulo diz assim: o que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas padre, eu não semeio nada, não trabalho na roça. Alguém pode perguntar assim, né? Mas semear aqui significa, quando nós vivemos, nós semeamos. Semeamos na nossa própria existência, no campo da nossa vida. Os nossos pensamentos são sementes. As nossas ideias são sementes. As nossas ações são sementes. As nossas obras, as nossas omissões, tudo que a gente faz é semente. Até o modo de se vestir, de se comportar, de se expressar, de falar, são sementes. E às vezes nós fazemos isso, e essas sementes não são boas, porque são manchadas pelo pecado. Ou pela ira, ou pela concupiscência da carne, pela impureza, ou pela vaidade, ou enfim, todos os vícios. Então devemos semear, diz São Paulo, no Espírito, não na carne. Como é que temos semeado? Ou seja, como é que temos agido na nossa vida? Sementes de vida eterna ou sementes de corrupção? Não nos enganemos. São Paulo diz, de Deus não se zomba. Nós não vamos enganar a Deus. Nós podemos enganar os outros e até nós mesmos, mas a Deus nós não enganamos. Portanto, minha gente, nós temos que ser transparentes. Temos que procurar sermos bons. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não para os outros verem, mas porque Deus merece. Porque Deus é bom. Porque Deus quer que nós sejamos bons também. Abandonemos o pecado. Semeemos sementes de vida eterna. E a terceira palavra, não chores. Número 9, nós temos aí o Evangelho. Jesus entra numa cidade, numa pequena aldeia chamada Naim. E ali há um encontro de procissões. Uma procissão que nós tivemos nós encontramos aí com a procissão da matriz, né? Houve aquele encontro na frente da prefeitura. Bom, vamos imaginar mais ou menos isso. Jesus estava entrando na cidade, quando Jesus andava, ele não andava sozinho. Uma multidão andava atrás para escutá-lo, para ouvi-lo, para ser curados, para serem beneficiados de Jesus, para verem o que Jesus falava. Jesus atraía a si as pessoas. E entrando nessa aldeiazinha, estava saindo em uma outra procissão, rumo ao cemitério. E naquela procissão estavam levando um jovem que tinha morrido, um adolescente. E por pior ainda, desgraça pouco é bobagem, mas também aquele jovem, ele era filho de uma senhora, de uma mulher que também era viúva. Aquela mulher ficaria sozinha. Então nós vemos a tristeza, quando um jovem morre, aquilo abala até a cidade, né? Os vizinhos, os amigos, os conhecidos, a cidade toda. Nossa, um jovem morreu acidentado, um jovem morreu. Bom, estavam indo para enterrar aquele moço, aquele jovem, e então Jesus encontrou-se com aquele caixão. Jesus aproximou daquela mulher. Nós podemos imaginar um pouquinho a misericórdia do coração de Jesus, como Jesus se compadeceu, como Jesus se compadece. E Jesus disse para ela, não chores. Mas as palavras nessa hora são... Não é? Nós sabemos que muitas vezes nos velórios, quando morre um ente querido, a gente fala palavra de conforto. Vamos pensar na vida eterna, vamos olhar para o céu. Todos os dias, todos nós um dia vamos nos encontrar no céu. Mas isso não muda a história. Jesus é o único capaz de dizer para nós e de fazer mudança na nossa vida, na nossa história. Como fez na vida dessa senhora. E de tantos aqueles que estavam acompanhando Jesus. Não chores. Jesus disse para nós, mas essa palavra de consolo de Jesus se dirigiu a essa senhora, Nosso Senhor se dirige a nós. E Nosso Senhor tocou no caixão, diz aqui o Evangelho,
E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: jovem, moço, eu te ordeno, levanta-te. E imediatamente o jovem se levantou. E diz o evangelista São Lucas que Jesus entregou-o à sua mãe. Certamente Jesus pegou aquele moço no colo. Certamente Jesus tomou aquele jovem nos seus braços e entregou à sua mãe. Nós podemos imaginar que mudança, que consolo teve aquela senhora, aquela mãe. Aí sim ela parou de chorar. Quando Jesus fala alguma coisa, Ele faz. Quando Jesus promete o céu, é porque Ele quer nos dar a vida eterna mesmo. Quando Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, quer dizer que tem um lugar reservado por Ele, para cada um de nós. Então quando Deus nos fala através da palavra de Deus: não semeeis na carne, aquilo que o homem semeia colherá, nós temos que acreditar nisso e fazer. E como aquela mulher foi consolada. Mas meus prezados irmãos, os santos padres explicando essa passagem, eles dizem que isso acontece conosco. A mulher é a igreja. Jesus, quando um pecador se converte, quando nós nos convertemos, a igreja se alegra. Isso é lindo. Isso acontece conosco. Deve acontecer comigo, deve acontecer com você. Principalmente em cada Santa Missa, deve ser uma pequena ressurreição, ou grande ressurreição na nossa vida. Devemos nos encontrar com Jesus. Vamos imaginar, se Jesus ou se aquela procissão não tivesse se encontrado. Eles teriam enterrado aquele moço, aquele jovem. E a vida daquela mulher, daquelas pessoas, daquela aldeia, continuaria a mesma coisa, a mesma rotina. Mas Jesus entrou na vida, entrou na história, e Jesus mudou a vida e a história daquelas pessoas. Jesus quer fazer isso conosco. Nós cristãos precisamos de sermos transformados pelo encontro com Deus, encontro pessoal. E isso, minha gente, é pessoa por pessoa. Eu não posso me encontrar com Jesus por você, nem você por mim. É pessoalmente, o encontro com Deus, ele é único, ele é intransferível. Então nós precisamos fazer isso, nos encontrar com Deus. Principalmente na comunhão, nós nos encontramos com Jesus. Principalmente na confissão, nós somos ressuscitados. Jesus disse para a gente: eu te absolvo dos teus pecados. Ou seja, jovem, levanta-te. E esse jovem é para todos nós, não é só para a pessoa que tem 20, 15, 20, 30 anos no máximo. É para todos, porque a juventude está na alma, não está no corpo. Precisamos ressuscitar em nós um homem novo, esse jovem, eu te ordeno, levanta-te. Portanto, fiquemos com esse consolo de Jesus para nós. Tende cuidado de ti mesmo, para que não caias em tentação. Não nos cansemos de fazer o bem. Não chores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.